VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Administração, Economia e Mercados. Compreender os fundamentos da macroeconomia. Olá, alunos! Amanda Aires. Descrição: ela está sentada, é branca, cabelo preto, longo, olhos castanhos. Usa óculos, veste blusa preta, usa brinco, anéis e colar, visto da cintura para cima. Iniciamos hoje o nosso encontro da terceira competência que vai falar sobre as funções do governo. Apenas lembrando, a economia tem 4 agentes econômicos: o agente econômico família, o agente econômico empresa, o agente econômico governo e o agente econômico resto do mundo. Nós começamos a falar um pouco sobre as funções do governo já na primeira competência. A função desse encontro de hoje é que a gente possa comentar com mais detalhes qual é ou quais são as funções do governo na economia. E a primeira pergunta que a gente faz é, finalmente, para que serve o governo na economia? O governo funciona na economia, o governo funciona como agente econômico para executar 4 funções fundamentais: a função distributiva ou redistributiva, a função alocativa, a função estabilizadora e, finalmente, a função reguladora. A primeira função, a função distributiva ou a função redistributiva, está associada ao poder que o governo tem de tirar dinheiro dos ricos e passar dinheiro para os pobres. O governo entende que não é bom ter um desequilíbrio de renda entre as pessoas. Ou seja, o governo pensa que não é bom ter uma pessoa com R$ 999, enquanto existe uma pessoa com apenas R$ 1. O ideal é que nós tenhamos 2 pessoas recebendo em média R$ 500. Isso seria uma economia mais equilibrada. Para fazer a função distributiva, para fazer a função redistributiva, o governo tem 2 instrumentos fundamentais. O instrumento número 1 são os gastos do governo e o instrumento número 2 são os impostos. Como é que funcionam os gastos do governo? O governo, toda vez que vê um desequilíbrio, ele vai passar a dar mais recursos para as pessoas com menos dinheiro. Isso pode ser feito diretamente, como acontece hoje com Bolsa Família. Você recebe um recurso diretamente no seu nome. Ou isso pode acontecer indiretamente, como, por exemplo, as bolsas do ProUni. Aquela bolsa, ela está direcionada para o seu CPF, por exemplo. Mas, para poder pagar isso, o que o governo faz? O governo implementa tributos, o governo cobra impostos da população. E onde estão esses impostos? Esses impostos estão nos bens, nos produtos que nós compramos. Toda vez que nós compramos produtos, nós estamos pagando um percentual daquele preço para o governo. Os impostos também podem ser cobrados de forma direta. Como assim? Os impostos podem ser cobrados diretamente no patrimônio das pessoas. E esse patrimônio das pessoas é a renda que elas têm. Então, eu posso pagar diretamente imposto de renda. Eu posso pagar imposto na minha casa, como é o caso do IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade. Eu posso ter o imposto através do meu veículo automotor, do meu carro, que é o IPVA. Então, o governo pode cobrar indiretamente os impostos ou pode cobrar diretamente. O fato é que o governo vai tirar o recurso, tirar o dinheiro de quem tem e passar esse dinheiro para quem não tem. Essa é a função número 1 do governo. É essa função que justifica, que dá a razão de ser do governo da economia. Mas ela não é a única função. Existe uma segunda função, que é a função alocativa. E o que é a função alocativa? É quando o governo constrói bens públicos
bens que podem ser utilizados por toda a população. Então, quando o governo constrói escolas, quando o governo constrói hospitais, quando o governo constrói praças públicas ou estradas, ele está fazendo a sua função alocativa. Ele está criando bens que vão ser utilizados por todos. Vejam que existe uma diferença entre a função alocativa e a função distributiva. Na função distributiva, o dinheiro vem, o recurso vem direcionado para uma pessoa, mesmo que ela não receba o recurso em espécie. No caso da função alocativa, é um produto criado para qualquer pessoa. Então, não há impedimento para que as pessoas utilizem aquele produto. Essas são as duas principais funções que a gente chama de funções microeconômicas. Funções mais diretas que vão ser recebidas mais rapidamente pelas famílias ou pela sociedade. Contudo, existem mais duas funções que são funções mais macroeconômicas. E que funções são essas? A função estabilizadora e a função reguladora. Como é que funciona a função estabilizadora? O governo não quer ou o governo não deseja que a gente tenha uma forte oscilação de emprego. O governo não quer, por exemplo, que sejam geradas 800 mil vagas em um ano para no outro ano serem destruídas 1.000 vagas. Ou seja, terem 1.000 pessoas sendo demitidas. Então, a ideia do governo é estabilizar a economia. É estabilizar para que a economia não saia do controle. E isso é feito através da função distributiva. Ou seja, toda vez que a gente ouvir nas reportagens ou ler nas reportagens que está acontecendo determinada ação do governo para conter a inflação, ou determinada ação do governo com o objetivo de conter desemprego, a gente tem que saber que essas funções são instrumentos da função estabilizadora. Essa terceira função do governo na economia. A função estabilizadora, por sinal, é a função mais frequentemente vista nas televisões. Por exemplo, o governo quer aumentar a taxa de juros. Quando o governo quer aumentar a taxa de juros, é sinal de que a gente está tendo um consumo muito alto e que por isso eu vou aumentar os juros para que as pessoas possam consumir menos. Consumindo menos, os preços vão ser ajustados. Então, quando se falar em funções do governo, a função estabilizadora é a função mais macroeconômica, menos microeconômica. Finalmente, nós temos a função reguladora. E aí o próprio nome diz para que serve essa função. Serve para que o governo regule os mercados. O governo precisa regular o funcionamento do mercado. E por que o governo precisa fazer isso? Porque o governo precisa regular o funcionamento do mercado para que não existam abusos nem das empresas, nem dos consumidores. E aí, por exemplo, há alguns anos atrás o governo descobriu que uma operadora de telefonia estava derrubando as ligações depois de um determinado tempo de ligação. Quando isso acontece e o governo vai passar uma multa para essa empresa, o governo está exercendo a sua função reguladora, está regulando o funcionamento do mercado. Além disso, quando o governo, por exemplo, não permite que nós trabalhemos mais que 44 horas semanais, o governo está regulando as funções do mercado. O governo está regulando para que os trabalhadores não sejam explorados, por exemplo. Então, quando se falar em governo, a gente vai lembrar das 4 funções. Função distributiva, tirar dos ricos, passar para os pobres. Função alocativa, criar bens públicos que podem ser consumidos por quaisquer pessoas. O governo pode gerar a função estabilizadora, que é a função associada a equilibrar os indicadores macroeconômicos. E, finalmente, a função reguladora. O governo regula os abusos que podem acontecer dentro da economia. É o exercício dessas funções do governo
que faz com que nós possamos viver, por exemplo, num ambiente democrático, num ambiente não abusivo. Então, eu tenho certeza, por exemplo, que se eu ficar grávida, o governo regulamenta que eu tenho direito ao auxílio maternidade. Se uma pessoa ficar doente, ela tem direito ao auxílio doença. Todos esses auxílios da função reguladora, por exemplo, nos ajudam a ter um ambiente mais saudável dentro da economia, um ambiente melhor para o funcionamento dela. E são com esses dados que a gente vai encerrar o nosso encontro da nossa terceira competência, o entendimento das funções do governo. Para que o governo serve? Para dar mais estabilidade, para dar mais harmonia ao funcionamento do fluxo circular de riqueza. Um elemento que nós vimos lá na competência 1. O que nós fizemos nesse encontro? Apenas um aprofundamento ou a colocação de uma lupa para o melhor entendimento das funções do governo, e eu espero que tenha sido interessante para vocês. Quaisquer dúvidas podem ser tiradas dentro do material. O material está bem rico e está explicando bem como é que o governo funciona. A gente dá uma paradinha por aqui e se encontra na competência número 4. A gente se encontra em breve. Até lá. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras. Rafaela Briani. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte. Miguel Machado. Edição. Cris Beringer. Victor Lins. Professor autor. Amanda Aires. Design educacional. David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Antônio Júnior. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em janeiro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.